Amigos e amigas, vamos comentar brevemente hoje Apocalipse 6, 7 e 8. Convido você a, antes de assistir esse vídeo, ler Apocalipse 6, 7 e 8. Depois volte e assista esse vídeo. Fica mais fácil assim. Pois bem, vou começar a comentar com você Apocalipse 6. Vamos lembrar o que nós vimos no capítulo 4 e 5. Capítulo 4 do Apocalipse se conta que João viu alguém sentado no trono. Este alguém é Deus. Uma forma muito mirabolante, raios, trovões, relâmpagos, pedras preciosas, mar vítreo e assim por diante. Os 4 seres vivos, os 24 anciãos, e nós dizíamos que todo o capítulo 4 poderia ser resumido por só Deus merece adoração. Capítulo 5, nós falamos que lá, de uma maneira teatral, se mostra que aquele que está sentado no trono, isto é Deus, tem um livro na mão, é a história. Ninguém podia abrir este livro, ele está fechado com 7 selos, são 7 tapas, ou seja, a história universal. Ninguém podia abrir este livro, mas alguém sim foi considerado digno, um cordeiro imolado, mas vivo. Depois que o Pai passou a história, isto é, passou o livro, a história universal, para as mãos do Filho, os 24 anciãos, os 4 seres vivos e ainda mais os anjos se prostram diante daquele que está sentado no trono e diante daquele que recebeu o livro. Isso é o Cordeiro, ou, em outras palavras, Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da história. Ele a recebeu das mãos do Pai. Por isto, assim como o Pai é adorado, o Filho também é adorado. Isso vimos na aula anterior. Hoje, no capítulo 6, nós vamos refletir quando, então, o Filho começa a abrir os 7 selos. Aqui tem detalhes que nós vamos comentar mais em sala de aula. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas vamos apenas falar por alto. O Filho, o Cordeiro, isso é, Jesus, começa a abrir os 7 selos. E cada selo que ele abre, pelo menos os primeiros 4, surge um cavalo, um cavaleiro. São as tropas, isto é, os impérios com suas tropas militares. Gente que faz guerra, gente que domina. Impérios ou reinos violentos, todos eles vêm para combater, para guerrear, mas alguns biblistas querem dizer aquele primeiro cavalo, o cavaleiro lembra esse império, aquele outro lembra aquele outro império, como nós veremos em aula. Mas, para alguns biblistas, isto não é muito importante. Importante quer apenas dizer, são os grandes impérios com suas armas, seus exércitos, sua cavalaria. Naquele tempo, um exército valoroso tinha que ter uma grande cavalaria. O que o livro do Apocalipse quer dizer? Estes impérios, por mais forte que sejam, por mais que matem, por mais que sejam destruidores ou vencedores, eles estão na mão de Deus, ou de Jesus. Ele que abriu o selo e o cavalo com o cavaleiro vem. Ou seja, por mais violento que eles sejam, eles não saíram do controle de Deus e do seu Cordeiro Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da história, e não os grandes reis que dominaram o mundo e que dominarão até o fim do mundo.
Quando o capítulo 6 chega quase no fim, quando ele abriu o quinto selo, começa uma verdadeira cena apocalíptica. Seria bom antes ler Marcos capítulo 13, ou seus paralelos em Mateus e Lucas. Mas vamos ficar com Marcos 13, é mais fácil, né? Então, diz, abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Ou seja, são os mártires, aqueles que derramaram o sangue por causa de Cristo. E aí, diz, eles gritavam com voz forte, até quando, soberano, santo e verdadeiro, tardarás de fazer justiça, vingando nosso sangue? Foi-lhes dito, tenha mais um pouco de paciência. Mas aí começa, quando abriu o sexto selo, sobreveio um violento terremoto. Aqui que se deve lembrar, Marcos 13. O sol ficou preto como um pano de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como frutos verdes de uma figueira abatida pela tempestade. O céu encolheu-se como um livro que se enrola, e todas as montanhas, as ilhas foram abaladas. Os reis da terra e os magnatas, os chefes militares, os ricos e os poderosos, todos escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Eles diziam às montanhas e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos longe da face daquele que está sentado no trono e longe da ira do Cordeiro. Isto é uma cena apocalíptica para dizer os reis, os reinos, com seu poderio militar, são violentos, matam, perseguem, destroem, causam a morte de tantos mártires, mas um dia eles verão a vitória daquele que está sentado no trono e do seu cordeiro. O sol vai escurecer, a lua vai virar sangue, um terremoto, e eles vão se refugiar e vão pedir que as montanhas caiam sobre eles para escondê-los da ira daquele que está sentado no trono e do seu cordeiro. É uma maneira apocalíptica, como nós vimos na introdução, uma maneira daquele gênero literário de mostrar, por mais violentos que os reis sejam, Deus ainda está acima de tudo isso. Terminando o capítulo 6, vamos apenas fazer uma pequena referência ao capítulo 7. No capítulo 7, os anjos agora começam, isso ainda tudo dentro do sexto selo, porque o sétimo selo só vai acontecer no capítulo 8. No sexto selo, aí vem os anjos de Deus para fazer o mal ao mundo, para colocar ordem na bagunça, vamos dizer assim, para vingar a morte dos justos. E aí vem uma ordem, mas não façam isso. Vocês devem primeiro assinalar os que são justos. Ele tirou uma figura de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6, e ali ele assinala 144.000 das 12 tribos de Israel. Esse número 144.000, se vocês olharem no polígrafo Apocalipse breve, está lá. 12 vezes 1.000. Aqui é 12.000 de cada tribo, mas em outras citações em que ele coloca 12 vezes 1.000, seriam os fiéis do Antigo Testamento, mais os fiéis do Novo Testamento, muitos da Antiga Aliança, muitos da Nova Aliança. Esses vão ser assinalados. Se vocês lembram, quando o povo fugiu do Egito, também foi assim.
por assinalados, não nas pessoas, mas assinaladas os umbrais da porta. É a maneira apocalíptica de dizer, nós todos sabemos que Deus não precisa do sinal para saber quem é bom, quem não é bom, mas é a maneira humana de falar, um sinal para saber quem são os que são fiéis. No Êxodo, capítulo 12, 13 e 14, quando eles saem do Egito, colocaram sangue do cordeiro no umbral da tenda, quando o anjo passasse para exterminar, para saber, opa, aqui mora um hebreu, esse eu não vou exterminar, não vou matar o primogênito. Pois bem, o João se inspirou nesse texto e também naquele texto de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6. Então, os bons são assinalados. Seriam, vamos dizer assim, os fiéis da antiga aliança e os fiéis da nova aliança. Mas logo depois, no versículo 9, ele, depois de falar dos 144.000, ele diz, depois disso vi, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Os biblistas creem que aqueles 144.000 são aqueles que oficialmente são fiéis a Deus. Vamos dizer, os fiéis da antiga aliança, os fiéis da nova aliança. E essa imensa multidão são aqueles que ainda não chegaram até Cristo, mas que mesmo assim vivem uma fidelidade ao projeto de Deus. Todos estes são protegidos de Deus. Agora, dali para frente, a ação de Deus vai se fazer sentir quando, no capítulo 8, 7 anjos vão tocar e vão dar suas trombetas e vai começar aquilo, uma nova versão, vamos dizer assim, das 10 pragas do Egito, como nós lemos no Êxodo, a partir do capítulo 7. Só que aqui, em vez de colocar 10, ele colocou apenas 7. Mas 7 no Apocalipse quer dizer universal. Vamos dizer assim, ele está mostrando que a história está na mão de Jesus Cristo. Ele que abre os selos do livro. Ele é o Senhor da história. Depois, por meio dos anjos, é a maneira apocalíptica de falar. A ação de Deus vai se realizar na história. Por meio dos anjos, vão acontecer aquilo que no Êxodo foram as 10 pragas, agora 7 pragas, e vão aos poucos fazendo desmoronar o império, no caso, o Império Romano. Nós poderíamos dizer assim, a ação de Deus age na história. Os grandes impérios, como o Império Romano, ou como antes a Babilônia, ou o Império Persa, ou qualquer império que nós possamos imaginar depois, tá, dos tempos bíblicos também, como Sacro Império Romano Germânico, depois, mais tarde, Napoleão Bonaparte, depois, no nosso tempo, quase o nazismo, o fascismo na Europa, depois o comunismo e o capitalismo, são todos sistemas que parece que vão engolir o mundo, mas a história passa, eles vão ruindo, vão caindo, surgem outros, mas é uma maneira apocalíptica de dizer Deus está acima de tudo isso. Paz e bem.